Dia 22 de julho, eles estão mais uma vez em Curitiba. Rosa de Saron, no Teatro Positivo. E aí, paranaense, nós somos a banda Rosa de Saron. Dia 22 de julho estaremos no Teatro Positivo em Curitiba. Nos encontramos lá. Garanta já o seu ingresso através do Disque Ingressos. 3315-0808. Promoção Transamérica. O que vocês estão fazendo? Um cartaz. Mas tá faltando um R. Errar é humano. Insistir no erro. Persistir no erro pode ser falta de oportunidade. Apoie o Futuro Nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. Boa noite, amigo telespectador da TV Transamérica. Estamos com mais um programa Verdade e Expressão. Lembrando que estamos ao vivo pelo canal 59 UHF, também pelo site www.verdadeexpressão.com.br e também pelo Facebook, nas páginas da TV Transamérica e nas páginas do Verdade e Expressão. Se você quiser participar com a gente, mande seu comentário ali na nossa timeline no Facebook ou então pelo WhatsApp no 996133677. Estamos numa semana quente, daqui 2 dias teremos o depoimento do ex-presidente Lula, Luiz Inácio da Silva, e a cidade aqui, Curitiba, permite dizer que vai ficar muito acalorada, aí o clima já está bem quente e infelizmente manifestações de tudo que é lado. Esperamos aí que a gente não tenha aí nenhum tipo de violência, que a paz reine aqui na nossa cidade. E o nosso entrevistado hoje é o deputado estadual Tadeu Venere, do PT, que vai também falar, vai dar detalhes aí das ações do partido aí em relação a essa próxima quarta-feira. Boa noite, deputado. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os seus telespectadores. Uma satisfação estar aqui. Deputado, a gente tem várias questões para discutir, já vamos entrar propriamente nessa situação aí da quarta-feira, também das ações que o PT tem desenvolvido. Teve o Congresso Nacional aí na última semana, mas eu gostaria de falar com você primeiro sobre a reforma da Previdência. Qual a sua visão hoje em relação a essa reforma da Previdência? Quais os pontos positivos, os pontos negativos? O que o partido, você tem defendido? Eu acho que, na verdade, a reforma da Previdência que nós estamos discutindo no nosso entendimento, não é uma reforma. Da maneira como ela está colocada, ainda que tenha havido alterações, algumas alterações pontuais ocorreram, e na última semana houve aquela manifestação dos agentes penitenciários dentro da Câmara Federal, na sessão que estava sendo feita a comissão especial que analisa o projeto da reforma da Previdência, estava fazendo o debate. Mas o que nós temos hoje na proposta posta é o fim da Previdência Pública. A Previdência Pública, na forma como nós a conhecemos, caso haja a aprovação da reforma da Previdência proposta pelo governo Michel Temer, ela acaba. Por que ela acaba? Porque não há condições de você chegar com vencimentos integrais, chegar a aposentar-se pelo tempo que isso demandaria, porque se fala em idade média hoje, fala-se em idade média do brasileiro 71, 72 anos. E o termo é correto, idade média. Mas aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos uma idade média em alguns bairros da cidade, porque os bairros são mais próximos ao centro, e uma idade média bem diferente na periferia da cidade. Isso é por conta, lógico, decorrente das questões tanto de emprego, renda, as questões sociais, de violência, de estrutura. Se nós transportarmos essa mesma experiência para o Brasil, nós vamos ver que o Brasil tem situações onde a idade média ela chega a 55, 56 anos.
e eu acho que ela, inclusive, ela aumentou nos últimos anos em decorrência da diminuição da mortalidade infantil. Mas se nós pensarmos que a Previdência, ela vem num processo já desde 1988, quando foi feita a primeira, eu diria que de fato a reforma da Previdência, ela existiu em 88, porque quando foi feita a Constituição, nós criamos o sistema de Seguridade, que é a Seguridade Social, que é um tripé, né? Seguridade Social, o procedimento feito com a própria Previdência, como nós entendemos, a Previdência enquanto aposentadoria, e dos outros dois pontos, o SUS, o Sistema Único de Saúde. Esse tripé é o que comporia a Seguridade Social no Brasil. Acontece que quando nós falamos da Previdência, nós falamos que para as despesas da Previdência estão computados, por exemplo, despesas com auxílio maternidade, a despesa com auxílio doença, as despesas que são feitas para outros atendimentos, como é o caso da LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, que não deveria estar ali dentro do regime da Previdência com a contribuição. E se nós pegarmos, as contribuições são feitas quando o legislador pensou na Previdência, ele criou fontes de receita. A própria contribuição, né, do beneficiário, a contribuição patronal, duas vezes a contribuição do beneficiário, e aí as outras contribuições que são feitas sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, sobre loterias, sobre outros rendimentos que deveriam vir naquele momento. Acontece que essas outras contribuições dificilmente são feitas. Nós temos na prática, hoje no Brasil, quase que só a contribuição do empregado e do empregador. Levando-se em conta que nós temos um alto índice de inadimplência, um alto índice de sonegação, estima-se, né, segundo o Instituto Tributário, que a cada real pago nós temos um real sonegado. Então, nós temos um índice de sonegação muito alto no Brasil. As alegações são as mais diversas possíveis, mas não é o caso aqui, né, de nós fazermos esse debate. Mas hoje estima-se que haja quase R$1 trilhão em sonegação só nas contas da Previdência. Bom, se nós pensarmos isso, nós vamos ver que nós estamos trabalhando com um déficit operacional, que se fala em torno de 170 bilhões de reais, mas que aquilo que deveria ser o valor da contrapartida, ou seja, que deveria se receber, em torno de R$1 trilhão. Claro que nunca vai se receber isso, é uma bobagem pensar que VASP, Varig, que outras, né, entidades vão pagar isso, não vão pagar mais, Massa Falida não paga INSS. Mas se nós pensarmos também que Banco do Brasil, Caixa Econômica, próprio Correio, tem dívidas com a Previdência, nós vamos ver que esse é um processo que ainda precisaria ser muito mais debatido do que se pretende de uma forma extremamente assodada como está se fazendo. Mas eu sempre falo que as reformas no Brasil, além da Previdência, nós temos outras iniciativas que estão todas vindo juntas. Foi a PEC 55, né, que é a PEC que limita os gastos, isso vai reduzir o Estado e a sua capacidade de investimento. Foi, na sequência, a reforma do ensino médio, que está num processo de debate também. Na sequência disso, se faz a terceirização, praticamente terceirização sem limites nenhum. Faz agora a reforma trabalhista, que, se aprovada, ela retira também recursos da Previdência, porque ela precariza, assim como a terceirização, ela precariza o mercado de trabalho. Isso reduz a massa salarial que compõe a renda nacional e, ao reduzi-la também, obviamente, que reduz também a contribuição para a Previdência. E as 3 ou 4 reformas todas juntas, elas vêm, no meu entendimento, eu até falava sobre isso hoje, na abertura do congresso que está sendo feito aqui pelas confederações dos trabalhadores na área metalúrgica, mas, no meu entendimento, elas vêm fechar um ciclo que foi, ou tentativa de fechar um ciclo, que foi iniciado em 1990. Em 1990, com o presidente Collor, houve todo um debate, você era criança, né? Mas talvez não lembre, mas havia todo um debate que se falava que, naquele momento, o Collor chamava nossos carros de carroça, era preciso abrir o mercado, era preciso que nós tivéssemos uma outra abordagem. Pois bem, essa outra abordagem que foi feita, ela veio depois na sequência com o presidente Fernando Henrique Cardoso, tendo uma nova abordagem também, que era a privatização e, consequentemente, a troca de moeda. Esse processo iniciou-se em 90, teve um impulso em 94, mas e nós perdemos muita renda do trabalho na massa, no processo, no PIB, de forma geral, a massa do trabalho ficou muito diminuída.
A partir de 2003, né, com um outro projeto, com uma outra interferência, uma outra visão de Estado, independente de nós concordarmos ou não, houve um aumento da participação do trabalho, participação na renda nacional. Tanto que nós tivemos praticamente o dobro, né, do salário mínimo, teve o dobro do seu valor real. Tivemos nesses 12 anos ou 13 anos, nós tivemos todos os anos praticamente aumento real do salário. Verdade que se pegou um processo diferenciado no mundo todo, mas contribuiu, mas foi essa a opção, se fazer isso. Nós tivemos praticamente um período de pleno emprego, com 4, 5% de desemprego. Isso é uma situação que nós não vivemos no Brasil nos últimos 30, 40 anos. E esse processo interrompeu esse ciclo que vinha acontecendo desde 1990. Quando você retoma, a partir da saída da presidente Dilma Rousseff e a vinda do presidente Michel Temer, você retoma essa mesma agenda. Ou seja, você retoma uma agenda onde o MARI, que era o Ministério da Administração e Reforma do Estado, propunha que nós tivéssemos apenas 4 pilares puramente estatais, ou 4 carreiras de Estado. Que é a diplomacia, a arrecadação de impostos, as Forças Armadas e a segurança, e claro que para a sustentação a tudo isso, o judiciário, não os trabalhadores do judiciário, mas o judiciário, o entendimento dos tribunais. E todos os demais seriam ou poderiam ser terceirizados ou passados para terceiros, direto ou indiretamente. Então eu creio que hoje nós estamos vivendo essa parte segunda daquele projeto iniciado lá em 1990. Se ele vai dar certo ou não, eu tenho dúvidas. Eu sei que hoje a Previdência, da forma como está se propondo, ela acaba. E ela abre um mercado. Eu venho de banco, Rafael, eu sou, aliás, você sabe porque foi amigo do meu filho, né? Sim. Essas coisas, sabe, quando a gente assim, quando a gente fala assim, olha, o Rafael foi amigo do meu menino, né, do meu filho, já nos coloca num patamar assim, caramba, quanto tempo faz isso? Eu estudei, nos formamos junto pela Isso me lembra um dia que eu fui falar com os meninos, fazer uma análise conjuntura com os meninos do PT, molecada, 16, 17 anos. Eu falei para eles, olha, eu comecei a fazer psicologia na PUC em 1974. Aí uma menina virou para falar, nossa, minha mãe não era nem nascida. Mas é o jeito de tocar a vida, né? Não tem jeito, vai tocando aí. Mas esse processo todo, você sabe que independente de concordar ou não, essa modificação, ela traz consequências. E como eu falei, eu venho de banco, trabalhando no Banco do Brasil há muito tempo. E o sistema financeiro, ele sempre foi quem determina a política e quem determina a industrialização, inclusive o sistema financeiro. O sistema financeiro no mundo todo nunca perdeu. Mesmo nas guerras, ele é ao contrário. Muitas das guerras foram feitas, inclusive, por interferência dos próprios banqueiros. A quebra do Bolsa de Valores de 1929, que deflagrou a segunda parte da Grande Guerra, que começa em 1914 e 15, e tem essa segunda parte, segundo o Adlon, é uma guerra só, né? Com um intervalo de 2 décadas, termina em 1917, recomeça em 1937. Mas esse processo faz com que a gente tenha hoje no Brasil a possibilidade de abrirmos um mercado de R$1 trilhão para o sistema financeiro, que é a venda de previdência privada. Só o fato de você aumentar a idade e de já publicamente sinalizar sobre a possibilidade de modificação, ela fez uma corrida aos bancos, hoje poucos bancos, mas fez uma corrida aos bancos para que se compre previdência privada. E aí alguns dirão, ótimo, a previdência privada acaba sendo uma solução para todo mundo. Em termos, o Chile adotou um método de ter a sua previdência absolutamente privada, depois do governo, ou no início do golpe militar com Pinochet. A partir de um determinado momento acabou a previdência pública, todos vieram para a previdência privada, e agora que estão vencendo aqueles prazos onde as pessoas deveriam 30, 40, 45 anos depois se aposentar, para muitos há uma desagradável surpresa que os investimentos não tiveram o retorno esperado, ou seja, eles têm pouquíssimos recursos depois de 30, 40 anos de contribuição. Porque isso acontece, como aconteceu com Montepio, da família brasileira, família militar, as coisas todas. Então acho que essas coisas assim a gente tem que entender, porque no Brasil você tem o sistema de previdência, o sistema de caixa. O dinheiro entra e sai. Se sobrar, fica com o Estado. Se faltar, o Estado cobre. Não é capitalização. Então nós sempre vamos ter esse problema de termos uma previdência que no seu objetivo, e isso pensado, inclusive pelo Bismarck já
século XIX, o seu objetivo é propiciar uma renda às pessoas que não têm mais capacidade laboral. Agora, eu me surpreendo porque quando se fala em fazer a reforma da Previdência, eles falam que os servidores públicos ganham 10, 15 vezes mais que o trabalhador na iniciativa privada, o que é, em parte, verdadeiro. Mas quem são os servidores públicos que ganham 10, 15 vezes mais? Será que é a professora? Será que é o professor? Será que é o operador de máquina da prefeitura? Não. São as carreiras de Estado que têm os maiores salários. São juízes, são promotores, são desembargadores, são políticos, são pessoas da Polícia Federal, da Receita Federal, a diplomacia, exatamente aquelas carreiras são colocadas como carreiras de Estado são que não devem fazem essa lei. São aqueles que patrocinam, em última análise, é isso mesmo, são os que patrocinam, inclusive, essa lei. Você tem o legislativo que elabora e o judiciário que controla. Que homologa praticamente. Né? Aqui no Paraná, até tem uma matéria interessante hoje no Globo, aqui no Paraná nós só não temos a aposentadoria para os deputados porque nós recorremos, e junto com a OAB, nós recorremos ao STF. Senão hoje o Paraná teria uma aposentadoria que eu, como deputado, né, com 15 anos de mandato, eu teria 15 mil, 20 mil de aposentadoria, que é uma vergonha. Eu acho que é uma aberração. Primeiro, o deputado não tem que se aposentar. O deputado tem que contribuir para o regime geral da Previdência, como qualquer trabalhador. Segundo, que você não pode exigir dos outros aquilo que você não quer para você. Então, eu exijo das pessoas uma condição de trabalho que eu não quero para mim. Eu não tenho para mim nem para os meus. Aí é uma aberração. Você tem situações como em Brasília, né, você tinha e tem ainda deputados federais que recebiam auxílio moradia. Ora, mas o cara mora em Brasília. Isso é tão absurdo quanto nós, e eu posso falar muito tranquilo porque fui um dos votos contrários, quanto nós temos no Brasil, por uma determinação inclusive do ministro Fux, estendido a todos os juízes, promotores, embargadores, auxílio moradia para juiz, embargador e promotor. Ora, eu pergunto, você conhece algum juiz, algum promotor que não tenha casa própria? É difícil? Eu não conheço. Eu não conheço. Porque alguns até compram casas do Minha Casa Minha Vida porque é interessante, depois valoriza e vende, né? Mas é uma coisa assim que não tem sentido. As pessoas já têm, é como um deputado, imagine se aqui você tivesse um auxílio moradia. Não tem sentido. Nós já temos privilégios demais. Privilégios demais. O legislativo é extremamente privilegiado, porque tem um orçamento muito grande. Assim como tem também o Tribunal de Contas, como tem o Ministério Público, como tem o Poder Judiciário. Aí se faz uma reforma da Previdência, mas onde é o corte? O corte é tira fora as Forças Armadas, tira fora agora, né, os agentes penitenciários, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Há emenda para tirar fora as pessoas que estão nas carreiras, né, no judiciário, juízes, promotores, embargadores. E aí você vai tirando todos aqueles que realmente são os que têm os maiores salários e deixa essa parte que é totalmente desprotegida, que são os despossuídos. Então, me parece que a reforma da Previdência, num momento que você tem 14% da população desempregada, e que nós atravessamos uma crise profunda, desde 2008, uma crise profunda no mundo todo, não é no Brasil só, no mundo todo. Mas que aqui, por falta de proteção social, ela impacta mais ainda. Ora, você está criando todas as condições para que as pessoas definitivamente desacreditem, né, daqueles que o representam. Você falou rapidamente da reforma trabalhista, nós temos a questão da terceirização. Gostaria que você falasse um pouco da terceirização, que a gente trouxemos até advogados especialistas na área e eles falaram de algumas brechas que a lei dá. Por exemplo, qual o tipo de atividade que você pode contratar ou não, que acabou, né? Antes você só poder, a lei obrigava só a atividade fim, meio, né? Agora você pode atividade fim. E as atividades fim, Rafael, acho que só completando, daí isso daria, digamos, uma margem para mais fraudes ainda além do que nós já temos hoje, né? Porque a terceirização dificulta mais ainda o trabalhador a buscar o seu direito, né? Por causa da questão do... ela faz uma série de alterações, né? Sim, exatamente. Porque, por exemplo, se eu sou contratado para você, para trabalhar por exemplo, num banco, primeiro eu tenho que entrar, se você não me pagar, primeiro eu tenho que entrar com ação contra você. Se você, só para explicar melhor para o nosso amigo telespectador, tem que entrar com uma ação contra você. Se você for insolvente e não tiver condições, subsidiariamente o banco vai responder. Então, ao tempo, a gente está falando de verba trabalhista, que é uma verba alimentar, né? É bom lembrar isso. Então, eu vou ter que percorrer todo um caminho para conseguir receber um valor que é fruto de um trabalho meu.
O absurdo disso, da terceirização, é que as pessoas falam o seguinte: olha, vai abrir uma maior quantidade de vagas de emprego. Talvez abra. Agora a pergunta se nós abrirmos 200 vagas por R$10, isso é mais ou menos nós temos 20 vagas por R$1.000. Então eu acho que nós temos que ter trabalho de qualidade para todo mundo. Porque a terceirização, ela concentra a renda. Não há que se falar, as pessoas falam assim que nós precisamos desregulamentar. Eu vi muitos empresários, inclusive, vieram falar comigo, nós precisamos desregulamentar o trabalho no Brasil porque ele é muito amarrado, existem muitas leis, você paga isso e paga aquilo, que é relativamente verdade. Mas se a desregulamentação por si só gerasse emprego, ora, aí você teria a Índia, teria o Vietnã, teria aqui o Paraguai, teria o Haiti, com países com uma quantidade de emprego imensa, porque não tem regulamentação nenhuma. São países que não têm nenhum tipo de proteção, ou pouquíssima proteção. Então não é esse o sentido. Ou você não teria emprego nenhum na Suécia, não teria emprego nenhum na França, não teria emprego nenhum na Bélgica. O problema é que aqui no Brasil as pessoas querem ganhar muito em cima da força do trabalho. Há uma cultura, no mundo todo, mas há uma cultura patrimonialista, patriarcal e patrimonialista no Brasil muito forte. Nós vivemos uma cultura escravista, na verdade. A ponto de um senador propor que o trabalhador rural trabalhe por um prato de comida. É uma coisa bárbara, né? Acho que uma pessoa que fala uma proposta dessa não pode representar ninguém. Mas é o que está lá, é o que temos dentro do Congresso. Então, quando eu vejo esse processo de terceirização, que eu posso, como você falou, contratar um terceiro, que contrata um quarto, que contrata um quinto, que jamais vai chegar no processo ordinário, ou eu contrato horistas, que as pessoas não perceberam ainda que o processo de terceirização me permite, inclusive, que eu contrate por horas de trabalho num período intermitente e contínuo. Hoje eu não posso contratar uma diarista 3 vezes por semana, porque ela cria vínculo, caracteriza vínculo, 3 vezes, 4 vezes por semana caracteriza vínculo. 2 vezes eu posso tê-la por 2 vezes, é o prazo, e não posso tê-la por 4, 5 vezes. E ainda assim eu tenho um prazo e um horário. Agora imagine que todos os dias, durante 6 meses, que é o que diz a lei, durante 6 meses eu posso contratar uma pessoa por uma determinada carga horária, todos os dias, sem que isso caracterize vínculo empregatício. E o que é mais grave, eu constituo uma empresa de mão de obra, que cede, por exemplo, caixa para supermercado. Então eu precisei de 3 caixas no sábado à tarde e no domingo de manhã. Eu só contrato para aquele horário. Acabou o vínculo com o trabalho. Acabou, sem contar nas outras coisas, mas acabou o vínculo com o trabalho. Por essa proposta, você não tem mais vínculo nenhum, porque você eu lhe pago 3 horas hoje, se tiver mercado, se tiver demanda, eu lhe pago mais 3 horas semana que vem, se não tiver, fica em casa, fica esperando até que alguém chame. E aí há uma coisa talvez mais cruel nisso, que é o argumento da livre negociação e do negociado sobre o legislado. De nada adianta para o nosso telespectador entender, de nada adianta ter um contrato de trabalho numa negociação feita entre sindicatos, patrões, que diga que a sua hora de trabalho vale R$15. Ouvindo por hipótese, vale mais do que isso, mas que vale R$15. E eu chego para você como patrão e digo: olha, no teu contrato de trabalho feito na tua convenção coletiva, fala que vale 15. Mas eu só posso pagar 10 ou 12, porque você não tem que contratar as pessoas. Se você concordar, você recebe 10. Se você não concordar, infelizmente, eu tenho que demitir e contratar quem concorde com os 10. Aí vale o acordo que eu faça com ele, desde que o número suficiente de empregados. É óbvio que não há como eu me insurgir contra um patrão que é infinitamente mais forte do que eu. Eu pergunto. A hipossuficiência, né? Se fazer um cortador de cana, Rafael, ou um grupo de cortadores de cana, uma indústria, uma usina que tem 5.000 pessoas, eu não preciso nem dar o nome nem nada, mas as pessoas que são no Noroeste do Paraná sabem, uma usina que tem 5.000 pessoas cortando cana, não vai mais precisar registrar em carteira, não vai mais precisar contratar com as cláusulas que hoje são, depois de muita luta, são cláusulas que fazem parte do contrato de trabalho, que é a alimentação, é o transporte, é o equipamento, vai determinar que equipamento e que roupagem, inclusive, essas pessoas usem. E aí eu digo: eu corto tantas toneladas de cana para ganhar chifre. Não, isso aqui eu não pago, eu pago menos porque eu tenho mais gente querendo trabalhar. Então são coisas assim que nós entramos... Tem a questão das férias também, né? Férias que você pode trabalhar, você pode parcelar em 3 vezes as férias. Quando você pega a reforma da Previdência, que nós falamos antes,
e ver a aberração que é, e ver os canais que existem para sonegação, ou as facilitações que tem. Por exemplo, uma das facilitações é que se você tem um hospital e atende mais de 50% SUS, você não recolhe o INSS patronal. Você não precisa recolher a previdência patronal, você não precisa recolher desde que 50% a mais de 50% seja SUS. Óbvio que a maioria atende mais de 50% SUS e não recolhe a cota patronal. E agora se imagine, você vai ter, além disso, você vai ter empregados que não vão ter mais vínculo trabalhista de recolhimento. Ora, é por isso que eu falei, a reforma da Previdência combinada com a terceirização e com a tal da reforma, que não é uma reforma, mas que é uma contra-reforma trabalhista, ela acaba com todos os direitos sociais. Aquilo que se estipulou lá na Constituição de 1988 simplesmente é varrido do mapa, né? Vamos fazer um breve intervalo com as dicas do nosso especialista em vendas, Moacir Moura. Olá, tudo bem? Eu sou Moacir Moura, especialista em vendas. Atenção, vamos conversar aqui, vou trocar umas ideias aqui, rapidamente. Imagine um painel de controle, se a sua empresa tivesse um painel de controle. É um imaginário painel de controle. Na época que nós estávamos vendendo, bombando, você estava vendendo muito bem, você tinha um problema de cair um pouco as vendas, você preparava uma promoção e soltava na rua um folder, um flyer, né? No dia seguinte você recebia a resposta. Então você apertava o botão da promoção e você via a resposta imediata. Se a sua equipe estivesse meia desmotivada, você preparava uma motivação, uma campanha interna, metas e métricas, dava um prêmio e o pessoal na semana seguinte, no dia seguinte, começava a dar a resposta. Então você apertava o botão da promoção interna, da motivação da equipe e as coisas funcionavam, né? Qualquer botão que você apertasse nesse painel imaginário, você tinha a resposta. Até 2015, digamos. Depois a crise veio, ficou mais intensificada a crise, e você começou a ter problemas de venda, você seguiu a mesma prática de apertar botões para dar resultado, mas não dão mais resultados, esses botões não funcionam mais, porque esse painel que você usava, que funcionava na época, era um painel analógico, e funcionava bem na época, o mercado estava bombando, mas hoje nós estamos no mercado novo, cliente novo, mercado novo, marketing novo, situação econômica diferente, você precisa trocar esse painel imaginário por um painel digital. Mas não é só porque você tem um site, que você vende por internet, você é digital. Não, a ideia é que a sua empresa inteira raciocine, tenha uma cultura digital e acesse o mundo digital. Esse é outro mundo, que o cliente é diferente, o mercado é diferente, o cliente é mais exigente, as coisas são inteiramente diferentes do que acontecia na época. Então, atenção, nós vamos fazer um treinamento agora, daqui no dia 16, um treinamento sobre gestão de loja, gestão de empresa de óticas, gestão. Nós vamos dar para vocês 7 ferramentas de gestão, para como você acessa esse novo mercado, como você motiva as pessoas e como você corrige os problemas que você tem na loja. Problemas todo mundo tem. Nós descobrimos nas pesquisas de varejo no Brasil inteiro que quando as coisas vão bem, a equipe inteira é responsável por essa façanha, né? Mas quando as coisas vão mal, as vendas caem, o dinheiro começa a entrar menos, só tem um responsável, para não falar culpados aqui, né? Para não falar culpado. O responsável é o gerente, o responsável é você, o responsável por não se ajustar às novas mudanças é você. Então, todos vão cobrar de você. Muito bem, nós temos esse treinamento agora no dia 16, que nós vamos ajudar você a se ajustar a essas mudanças e implantar uma novidade na sua empresa, de forma prática, objetiva. Nós até estamos dando um desconto, você vai pagar só R$100, ou vai pagar 2 inscrições, 90, cada um 180. Esse mesmo treinamento nós vamos ministrar em São Paulo mês que vem, no mês de junho, nós vamos cobrar 690 inscrições. Aqui no Paraná nós vamos cobrar para você só R$100. R$100 é isso.
irrisório. Claro que qualquer dinheiro é dinheiro, mas R$100 em relação ao que você vai receber é nada, é quase um preço simbólico. Aproveite, escreva você, mais o seu gerente, mais o seu colega e vamos lá. É um curso especial para gestão. Começamos no primeiro módulo desse treinamento de 4 horas, nós vamos apresentar, o Jorge Lunardi vai apresentar os inimigos íntimos que destroem o lucro, a rentabilidade da sua empresa. Ele vai falar 59 minutos sobre os inimigos íntimos que corroem a sua empresa. Somente isso, só alguns inimigos. Ele vai passar 8, 9 inimigos que atrapalham o seu desempenho. Mas se você pegar um desses inimigos só e mudar a sua empresa, já vale a pena. Um inimigo só. Lá na minha parte da gestão, da minha liderança e gestão do sistema de Business Vision Excellence, que nós vamos mostrar lá, Business Vision Excellence. Nós vamos mostrar lá um sistema novo de gestão que atende todas as tendências mundiais, atende o que aconteceu na feira de varejo nos Estados Unidos de Janeiro. É um negócio muito importante. Uma informação da área de gestão que você pegar, mais uma informação boa que você pegar, você vai pegar lá dos inimigos íntimos, vai pagar a sua inscrição e algumas vezes você terá um resultado espetacular. Pegue a sua equipe de gerência, de gerenciamento, de supervisão e inscreva-se nesse treinamento que vai valer a pena. Tem aí como se inscrever e esperamos você lá, ok? Muito obrigado. Só para finalizar o tema terceirização, a gente estava falando da questão dos contratos públicos e a forma como foi alterada essa lei é mais um incentivo a burlar a coisa pública, né? O desvio, a fraude, exatamente. Então, gostaria que você comentasse um pouco aí sobre essa situação aí. O problema, Rafael, que eu acho que o Estado sempre é muito frágil, né? Às vezes, nos seus controles, né? E a gente vê isso todos os dias, seja com a Lava Jato, seja aqui com essa operação Publicano, o Quadro Negro. Há uma quantidade muito grande, muito poroso o processo do Estado, né, para se fazer isso. Não que com isso você tenha que reduzir ou diminuir ou acabar com o Estado como alguns querem. Não tem, o Estado é necessário, absolutamente necessário. Mas eu acho que é preciso que se crie de fato carreiras de Estado sem que você possa ter essa alteração tão grande como se tem, como se falou aqui, né, muitas vezes de processos legais. A terceirização, por exemplo, dentro do processo do Estado e a possibilidade de contratação de atividade meio no Estado, que isso vai acontecer também, por exemplo, permite que se contrate professores por tempo determinado, né, permite que se contrate médicos por tempo determinado. Nós estamos com uma lei na Assembleia, uma PEC que foi aprovada em primeiro turno, vai em segundo turno a partir da semana que vem, terça-feira talvez, que permite, por lei aprovada, ela permitirá por lei que você ceda funcionários públicos, né, das áreas de educação, da área de, se for estendido também para a área de saúde, para as entidades sem fins lucrativos, entidades privadas sem fins lucrativos, o que para nós é um processo muito delicado, porque ele abre sempre margem para isso que você colocou, que é a fragilização do Estado. Né? Vamos falar um pouco, então, sobre as atividades partidárias do PT. No sábado, salvo engano, vocês... Dando um encontro aqui no Paraná. Teve a eleição do Dr. Rosinha. Isso. Nós tivemos o processo do estadual, PT, assim, nós tivemos o PED, processo de eleição direta, onde todos os filiados em condição de voto podiam exercer. Um número no Paraná foram cerca de 10 mil pessoas. A partir do número de pessoas que votaram nas chapas que haviam sido inscritas, né, teve um número de delegados, em torno de 300 delegados. E estes delegados, em um encontro em Praia de Leste, no final de semana, sábado e domingo, elegeram uma chapa e elegeram a presidência, o Dr. Rosinha, presidente, a nova diretoria do PT, a chapa que vai tocar agora o partido nos próximos 2 anos, que é um período extraordinário, 2 anos,
e também os delegados para o Encontro Nacional, que este sim daí vai deliberar sobre a eleição do presidente ou do presidente nacional e dos rumos do partido. Acho que sempre é importante, a gente vive um momento bastante difícil, acho que o momento que o PT vive é um momento atípico, todos os partidos, né, mas o PT especificamente, desde 2014, 2015, vem sofrendo uma série de questionamentos públicos, alguns legítimos, outros não tanto, com algumas acusações que são pertinentes, outras que acho que são absolutamente irreais. Entre elas eu citaria, por exemplo, o caso específico. Nós temos hoje um tesoureiro do PT, o João Vacari, preso. E qual a acusação, qual o seu crime? Ter recebido recursos de forma ilícita, de empresas que não foram, esses recursos não foram declarados. Olha, essas mesmas empresas declararam já publicamente, inclusive ao juiz do processo, e outras pessoas também, que fizeram as mesmas doações para outros partidos, PSTB, PMDB, PDT, PRUDEM, enfim, para praticamente todos os partidos, são 26 partidos. O que me surpreende, e isso eu não consigo entender, é que o único que está preso é o tesoureiro do PT. Mas não tem mais 25 ou 26 tesoureiros que também, isso é interno mérito, mas também foram, se for verdadeira essa afirmação, que as empresas fazem, receberam recursos e trouxeram, e por que eles não estão sendo sequer chamados para depor? Então, acho que são coisas que às vezes nos deixam muito surpresos, né, com determinadas decisões. E eu acho que nesse processo todo, o PT passa por um período que eu acho que é necessário que ele se reveja, se recicle, se reveja, se repense, e seja, obviamente, questionado pelos seus erros, mas também sem esquecer que muitas vezes ele está sendo punido pelos seus erros, mas também punido pelos seus acertos. Há uma parcela da população que não aceita que determinadas políticas sejam feitas, sem que isso signifique você nem criminalizar, porque eu acho que não é o caso, e nem tampouco vitimizar. Eu não sou das pessoas que vitimizam ou que gostam de achar que nós sempre fomos perseguidos por isso, por aquilo. Eu acho que nós somos, nesse processo, uma parte de ambas as coisas. Talvez mais criminalizados justamente porque fomos o partido que comandou nos últimos 14 anos o país, mas sem perder de vista que o PSDB comandou por 8 anos. O DEM comandou junto com o PSDB por 8 anos. Então, o mesmo promotor, o mesmo juiz que esteve ou que está nesse processo, estava também em alguns processos que eram referentes, por coincidência, inclusive, ao governo anterior, como é o caso do Banestado, ou da Copel. Eu fui subrelator da CPI da Copel aqui no Paraná e nós tivemos 300 milhões de reais desviados, com depoimentos feitos pelo mesmo Antônio Brasil Perutini, pelo mesmo Youssef, ao mesmo juiz Sérgio Moro, mas com determinações, não sei se pelo processo legal, porque eu não entendo dessa área, então não adianta eu especular, você que é da área que pode falar, mas com resultados completamente diferentes. Nós não temos nem o deputado, que foi citado, nem o presidente do Tribunal de Contas, nem o presidente da Copel, nem o ex-governador Jaime Lerner, nenhuma dessas pessoas que, segundo o senhor Youssef, iam buscar dinheiro lá no escritório de uma pessoa que nós, inclusive, na época, ouvimos na CPI, nenhuma das pessoas foi incomodada. E o processo está há 14 anos, foi para o STJ, voltou, está aqui, 14 anos, vai, obviamente, que vai prescrever. Óbvio, são 300 milhões de reais. Então, acho que esses pesos e medidas diferentes que fazem com que as pessoas questionem muitas vezes o que é até onde é apenas jurídico e aonde entra também questões que são muito mais políticas, muito mais ideológicas, muito mais do ponto de vista daquele que naquele momento está à frente dos processos. A gente estava comentando aqui que o Lula, que vai ser interrogado na quarta-feira, vem sofrendo aí, queira ou não queira, se está certo, está errado o ataque contra ele, O mérito não cabe a gente julgar aqui, tem a justiça para isso. A questão é que bate e ele continua lá nas pesquisas eleitorais, em primeiro lugar, a gente viu que houve uma evolução no sentido que diminuiu a rejeição dele.
Cresceu a rejeição de candidatos PSDBistas. Então, como explicar essa situação do Lula, esse fenômeno, né, que, entre aspas, podemos falar que é o Lula, que tanto apanha e não conseguem fazer com que ele despenque na pesquisa? Eu acho que uma razão bastante óbvia, né? Não basta você acusar, você tem que provar. Não basta convicção. A convicção ela não se sustenta à luz da razão. No primeiro momento, as pessoas entenderam que deveriam retirar a presidente Dilma, porque é um processo absolutamente emocional, feito com o apoio de uma grande rede de televisão e de outras redes de televisão, jornais, rádio, e que tudo, absolutamente nada prestava, tudo era ruim. Nós tínhamos o Zika vírus, que continua tendo, mas que não está mais nos jornais. Nós não tínhamos condições de tocar o país, porque o país estava insolvente, continua, não há a mesma abordagem. Nós tínhamos 7% de desemprego, que era uma vergonha, nós temos 14% hoje. Então, acho que as pessoas, num certo momento, elas pararam, e algumas, eu acho que até de muito boa fé, porque eu não parto sempre do princípio que todas as pessoas que pensam diferente do que eu penso estão erradas. Eu posso estar errado também, como elas podem estar erradas. Então, acho que não é esse o sentido de maniqueísmo. Mas as pessoas perceberam que muitas delas foram utilizadas, né? Foram usadas. O discurso do ódio, o discurso da desconstrução, o discurso de que tudo que vem deste ou daquele lado não presta, ele se sustentou até um ponto. E hoje, as mesmas pessoas que iam às ruas estão olhando o seguinte: mas o Aécio não era o nosso, né, totalmente santo, e agora? O que acontece com o Aécio? O Aloysio não era também? O Serra não era? O PMDB não era? O DEM não era? O Partido Progressista não era? Ora, então essas pessoas estão percebendo o seguinte: nos colocaram, de alguma forma, como aliás o ministro do STF hoje, inclusive ontem, né, fez uma afirmação que eu acho muito pertinente, que essa história de julgar, como alguns casos foram, como foi das convicções, e isso especificamente do promotor que é o chefe da Força Tarefa, né, o coordenador da Força Tarefa, como ele falou, acho que uma frase muito infeliz, que eu tenho convicções. Essas convicções são muito parecidas com incenso, né? Você queima rápido e só sobra cinza. Então não adianta incenso, você precisa ter, de fato, alguma coisa que materialize. E de todas as pessoas que vieram ao processo específico, nesse caso aqui onde o Lula está sendo acusado, né? Com o triplex e agora o sítio nem se fala mais, mas do triplex especificamente, todas as pessoas, todas, absolutamente todas, com exceção das duas últimas que estão aqui, todas elas inocentaram. Então a população começa a perceber o seguinte: alguma coisa não está batendo nisso aí. E quem acusa? Quem acusa é um senhor que disse que encontrou num hangar da TAM, não diz o dia, não diz quem mais estava junto, diz que ouviu o ex-presidente falar a ele que era preciso que, se ele tivesse prova, destruísse as provas, e ele fez isso, quer dizer, ele constituiu prova contra ele mesmo. Então, às vezes eu penso que subestimam a inteligência das pessoas. Subestima a inteligência. E isso reforça muito. E eu não estou aqui absolutamente dizendo que as pessoas são A, B ou C, são santas, não parto dessa convicção. Mas eu acho que as pessoas, muitas vezes, subestimam a inteligência de outras pessoas, pensando que basta o seu apelo público para que isso se materialize. Houve um período, um ano atrás, um ano e meio atrás, que isso era suficiente. Hoje começa a ser questionado. Não é porque há uma grande multidão nas ruas, né, pedindo A, B ou C, que ela está certa. Eu lembro que o nazismo fazia apelos públicos e era atendido, né, inclusive os juízes na Alemanha, infelizmente, pelas massas que queriam o fim de todos os judeus dentro do Estado alemão. Não por isso é que estavam certos. A mesma coisa eu vejo hoje. Acho que o judiciário, no meu entendimento, ele tem que ter um cuidado muito grande, porque além da parcimônia, além do bom senso, ele tem que ser absolutamente, e não só parecer, mas ser absolutamente isento. Porque se ele não for isento e imparcial, a partir do momento que ele se dedica a fazer quase que uma cruzada, né, e transformar o que deveria ser um processo legal, um processo que politiza todo o debate, ele deixa de ser judiciário para ser uma parte política. Então, quem quer fazer política não tem problema nenhum.
bom que as pessoas façam política, mas que venham para as instâncias que se faz política. Para isso existem partidos políticos. Agora, quando se faz apelos para que os meus apoiadores, não, o juiz não tem que ter apoiador. Agora, não lhe parece que, por exemplo, essa última declaração do juiz Sérgio Moro, falando para as pessoas ficarem em casa, no próprio STF a gente vê um ministro comentando a decisão do outro, a gente vê vários membros do judiciário, quando se está discutindo determinada legislação, se manifestando a favor ou contra. Não lhe parece que isso daí já foge de uma função de um juiz, que ele é um sujeito imparcial, né? Ele tem que transparecer, e agir como imparcial. Eu lembro muito, Rafael, que quando eu morava no interior do estado, no Banco do Brasil, e mesmo aqui em Curitiba, até uns 10 anos atrás, era muito comum nós vermos desembargadores, juízes. Eu conheci alguns juízes, inclusive na área da esfera federal, por conta do processo todo que aconteceu aqui com uma lei que nós fizemos na Assembleia Legislativa, que teve apoio de algumas pessoas na área do Juizado Federal, quando nós fizemos a lei da ficha limpa aqui no Paraná, depois do Diário Secreto. Eu lembro muito que um dos juízes, um jovem juiz, que conversava muito conosco na Assembleia, ele falava: olha, é muito legal o processo que acontece, mas nós não podemos nos desenvolver porque nós temos o distanciamento. E a melhor coisa que acontece conosco é nós não nos envolvermos em festa de aniversário. Ele falou um dia para mim: não tenho que me envolver em festa de aniversário, em jogo de futebol e em política. Porque quando eu faço isso, eu passo a ser parte e de repente eu tenho que julgar alguém daquele processo que está ali. Só que hoje não, hoje nós temos juízes, não só no Paraná, no Brasil inteiro, juízes, promotores, ministros que viraram popstar. Quer dizer, se quer ser uma personalidade, se quer ser um popstar, não tem problema. Mas aí você tem que deixar de lado a toga, né, que é uma coisa. E eu acho já um absurdo você transferir para o público um julgamento que nós tivéssemos um grande Big Brother, né, onde as pessoas torcem a favor ou contra. Hoje qualquer pessoa, por mais imbecil que seja, à frente de um telefone, de um netbook, se torna um grande elaborador de políticas e falando bobagem. O Boaventura de Souza Santos tem uma frase que eu acho muito interessante, no último livro que ele escreve, agora, Difícil Democracia. Ele faz um questionamento sobre os países periféricos, democracia periférica, Espanha, Portugal, Grécia, América Latina, onde ele diz que nós vivemos um período de democracia institucional, porque as instituições formais estão funcionando, e de fascismo social. E talvez daqui a 20 ou 30 anos nós nos surpreendamos como que nós aceitávamos a opinião de qualquer pessoa que tenha menor embasamento, que fala porque acha, né? Eu não tenho o que achar, eu tenho que saber se tem ou não tem base naquilo que estou falando. Mas que achava, ia para frente de um computador, um telefone e se dava o direito de destratar todo mundo. É um fascismo realmente, você xinga todo mundo num aparelho de telefone, como se estivesse fazendo uma revolução no mundo. Isso em todos os campos, na esquerda, na direita, no centro. Não é prerrogativa desse ou daquele. Claro, tem alguns que exageram mais para lá, mais para cá, mas todos, porque ele lhe dá uma certa garantia de intimidade, de resguardo, uma certa privacidade, que talvez se você tivesse que falar diretamente para a pessoa, você não falasse, porque você tem o contraponto. Então, quando eu vejo esses processos todos, né, que acontecem, com essa espetacularização que está se dando, é muito ruim isso, porque isso não ajuda a democracia, isso não ajuda que nós olhemos para o contexto como um todo. É óbvio que nós todos somos a favor que se combata a corrupção. Mas se eu pensar no Swiss Lake, né, que é o do HSBC também, o Paraná Papers, são 30, 40, 50, 100 bilhões de reais. Se eu pensar no processo de sonegação, como eu falei aqui, que existe no Brasil, de 1 trilhão de reais, se eu pensar na multa que foi anistiada agora do CAF para Itaú, de 25 bilhões de reais, no processo que está em trâmite no Congresso Nacional, onde o próprio CAF não poderá impor multas determinadas, e nós temos lá cerca de 250 bilhões de reais. Ora, eu estou falando de coisas em termos de valores muito grandes. Agora, quando eu faço um recorte, e isso gera para as pessoas toda uma animosidade no mundo político, porque ele tem todos os seus vícios, inclusive, e ele é o reflexo da sociedade. Eu sempre comento que deputado, vereador, prefeito pode ser o pior cidadão que você conheça. Muitas vezes é. Mas ele foi eleito. Da forma como foi eleito, você pode até questionar.
mas alguém aceitou a forma como ele se propôs a ser eleito. Isso é inquestionável. Não há como ele dizer que o presidente, o prefeito, o governador não foi eleito. Ah, mas ele roubou. Tudo bem, mas ele roubou e alguém aceitou aquele roubo. Porque a nossa sociedade, às vezes, ela quer ser tutelada em algumas coisas, que é absurdo. Nós não precisamos de tutela. Aquilo que nós falamos hoje aqui, inclusive um pouco antes, se me permite, o ex-presidente Lula vem para cá, e aí, claro que cria todo um processo, uma animosidade, vem 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas, é uma pessoa que tem um carisma muito grande, cresce, como você falou, a cada vez que as pesquisas, ao invés de diminuir a sua popularidade, ao contrário, mostram que ele aumenta. Isso cria, dos dois lados, né, um processo quase como se fosse um jogo de futebol, que é ruim. Uma guerra? Porque ele tira a racionalidade e vai para a questão passional. Eu não sou uma pessoa passional. Talvez por ter sido bancário, eu acho que bancário é uma coisa tão fria, às vezes, que acaba não sendo passional. Claro que eu tenho as paixões com todo mundo, porque eu gosto de fazer política, eu não sou passional, eu converso com todo mundo, do jeito de todo mundo, e às vezes que eu fui passional, eu sempre errei. Eu sempre cometi erros por ser passional. Mas eu vejo isso jogado de um jeito que parece que se você sair na rua, alguém vai te espancar. No dia que nós tivemos um problema na Assembleia Legislativa, dia 29 de abril, que ficou conhecido, né, todo mundo sabe, eu fiz inclusive um propósito. Nós temos um restaurante na Assembleia. Nunca mais eu entro nesse restaurante para almoçar com os deputados. Porque aquilo ali é uma coisa assim que não dava mais para discutir do ponto de vista de isenção. Nós íamos acabar sempre tendo algumas discussões que não eram boas. Mas da mesma forma, eu sempre me pergunto, mas você anda na rua, eu sempre andei sozinho, nas ruas sempre ando, acho que todo mundo anda, eu ando de ônibus, eu vou para casa de ônibus, eu venho de ônibus para a Assembleia Legislativa, eu volto de ônibus, muitas vezes, até porque é muito prático para mim, eu moro no Tarumã, é próximo do Inter 2 ali, então fica fácil para eu ir, para eu voltar, muitas vezes faço isso. Mas eu me surpreendo como as pessoas criam um regime quase de perseguição, eu vou pegar o Rafael quando ele chegar do aeroporto, não é para questioná-lo, é para execrá-lo, é para fazer coisa assim. E aí as coisas vão caminhando para um jeito que nós chegamos a um ponto daqui a 48 horas, né? Hoje é segunda-feira, agora 20 horas, daqui a 48 horas você tem, ou 24, você tem um debate entre um juiz que deve ouvir uma pessoa que está sendo inquirida num processo legal. É isso. Poderia ser feito, inclusive, por teleconferência, ficaria talvez muito mais próximo, mas é óbvio que quem tem que decidir isso é o juiz do processo. Né? Eu, como eu falei, eu sou leigo absolutamente e não tenho... qualquer coisa que eu falo aqui pode ser uma grande bobagem. Então, não significa absolutamente nada o que eu acho. Mas eu penso que nós entramos num ponto que criou isso de uma animosidade tal que as pessoas se frustram e colocam suas frustrações num poço da política como se ela fosse resolver as suas frustrações. Como se ela fosse resolver o fato de eu ver esse ou aquele preso, esse ou aquele solto, isso resolve. Não resolve isso. A minha vida vai continuar do jeito que ela é e com os seus acertos e erros. E aí me surpreende muito, porque no dia de ontem, anteontem, final de semana, nós tivemos um pedido feito pelo prefeito Rafael Greca de Macedo. Antes de você falar do prefeito Rafael Greca, só deixo passar as notícias da região metropolitana rapidamente. Rio Branco do Sul e Itaperuçu, no último dia 29 de abril, escolheram suas Miss 2017, a Nela Jambiski, Rio Branco do Sul, vocês estão vendo ali, e a Juliana Sabadinho de Itaperuçu. Em Almirante Tamandaré, o Maio Amarelo começou ruim em Almirante Tamandaré. O mês serve para conscientizar sobre o trânsito nas cidades. Mesmo assim, foi registrado na primeira semana de maio 4 acidentes, sendo 3 na rodovia dos Minérios e 1 no contorno norte. Infelizmente, uma morte registrada. Ambas as rodovias faltam sinalização especial à noite, onde não há visibilidade em alguns trechos. Em Colombo, entre os dias 28 e 30 de abril, a cidade foi sede do Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo. Com isso, Colombo foi destaque da competição com 5 medalhas, sendo 2 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. A equipe do Colégio Estadual Presidente Abraham Lincoln foi a terceira colocada na categoria masculina. Os alunos são integrantes do projeto Atletismo por um Futuro Melhor, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Colombo por meio do Departamento de Esporte. Em Fazenda Rio Grande, sob a regência do maestro Alexandre Brasolin, a Orquestra Sinfônica do Paraná se apresentou pela primeira vez na história da cidade, nos dias 25 e 26 de abril de 2017, na Igreja Matriz São Gabriel de Virgem Dolorosa, em Fazenda Rio Grande. O evento reuniu um público de mais de
1.400 pessoas nos 2 dias de apresentações e contou com a presença da comunidade de várias autoridades. Pinhais, na tarde da última quinta-feira, dia 5, foi realizada no Centro Cultural Wanda dos Santos Malman a premiação da 15ª edição dos Jogos Interescolares de Pinhais. A competição reuniu alunos, professores e diretores de 13 escolas da rede estadual e da rede particular de ensino do município e serviu como a fase municipal dos Jogos Escolares Estaduais. A competição esteve dividida nas seguintes modalidades: vôlei de praia, tênis de mesa, voleibol, futsal, xadrez e basquetebol. Essas são as notícias da região metropolitana do nosso amigo jornalista Pedro Lima. Deputado, você falou da decisão do juiz, da juíza, né? Desculpe, da juíza da Vara da Fazenda Pública em relação ao pedido que a Prefeitura Municipal de Curitiba, através do prefeito, para pedir um interdito proibitório, e teve essa proibição a partir das 11 horas da noite de hoje até as 11 horas de quarta-feira. Você estava falando do absurdo dessa decisão. Não a forma como a adesão está posta, a gente sabe que é proibido ter qualquer manifestação. Eu até falei hoje na Assembleia, primeiro que me surpreendi, né? Porque nós não estamos sendo invadidos por extraterrestres, né? Nós não estamos sendo invadidos por hordas de vândalos, bárbaros que vêm transformar nossa bela cidade em terra arrasada. Nós já tínhamos tido a prorrogação deste depoimento, que deveria acontecer no dia 3, a pedido da Secretaria de Segurança Pública e, segundo o próprio secretário de Segurança Pública, o doutor Mesquita, também com a coordenação da Polícia Federal, pedido da transferência para que pudesse elaborar um plano de contingência, né, dado o número significativo de pessoas que podem, não significa que virão, mas que podem vir a Curitiba. Estima-se aí um número de 20, 30 mil pessoas. O que me surpreende é que isso já estava elaborado. Nós já sabíamos que havia uma determinação de 150 metros, não haver aglomeração nos 150 metros do perímetro da Justiça Federal, ali do Fórum da Justiça Federal, que as pessoas que eram favoráveis, né, a tese que o ex-presidente Lula deva ser condenado ficariam próximas ao Palácio Iguaçu. As pessoas que são contrárias a essa proposta, essa tese, ficariam na região da Rua 15, conhecida como Boca Maldita. Nós teríamos uma aula pública realizada amanhã e um ato interreligioso também amanhã nas escadarias da universidade, uma vigília que seria feita na praça, ou que será feita na praça próxima ao OAB, né? E, na sequência, obviamente, um encerramento na quarta-feira com a presença do ex-presidente Lula na Boca Maldita, né? Com palco, essas coisas todas, que é o normal. Curitiba, para quem não sabe, e talvez essas pessoas não saibam, foi a primeira, a segunda cidade a fazer, talvez a primeira cidade a fazer comício das diretas já, na década de 70, né? É muito provável que as pessoas não tivessem nascido, mas nós estávamos lá. E o que me surpreendeu é que, primeiro, o absurdo do pedido feito pelo prefeito Rafael Greco Macedo. Eu acho uma anomalia total, um prefeito de uma cidade com 2 milhões de habitantes, que prometeu uma quantidade imensa de bobagens durante a sua campanha, prometeu ter um bondinho Intershoppings, que sairia de um shopping, passaria pelas ruas, não sei das quantas, que faria elevados, que faria isso e aquilo. Tudo isso aí, essas bobagens são compreensíveis, que são de campanha eleitoral. Campanha eleitoral se fala muita besteira. Mas fazer uma besteira do tamanho desta, de pedir para que uma juíza determine interdito proibitório na cidade de Curitiba e que a juíza acate, quer dizer, uma coisa já é absurda. E mais absurdo ainda é alguém acatar, proibindo que em todas as ruas e praças da cidade haja manifestação pública. Isso é um estado de exceção. Eu acho que é tão absurdo isso que não só nos torna chacota nacional, nos leva a pensar o que vai acontecer se as pessoas se reunirem. Vai usar a força policial para reprimir? Então, qualquer ato que aconteça por conta dessa bobagem monumental, que eu espero que seja a tempo ainda, né, seja cassado ou seja feito de outra forma pelo Tribunal Regional, pelo Tribunal Justiça,
qualquer ato desse, obviamente que as mãos do senhor Rafael Greco, de quem concordou com essa maluquice, vão estar lá, os digitais estão lá. Então eu fico muito preocupado com isso, porque acho que eu sempre falo assim, Rafael, nós temos, para encerrar aqui, agradecer o seu programa, estourou nosso tempo. mas eu sempre falo assim, agradeço.